Fala galera, estamos aqui com mais um Pod Físio. Hoje estou aqui com dois amigos, tá? Vai ser um bate-papo diferente, um bate-papo sobre coluna. Estou aqui com o Dr. Antenor Mazuia, meu amigo, e com o meu outro amigo, o Hugo Yudi Miyazawa, tá bom? O Dr. Antenor vai apresentar um pouco pra gente o que ele faz, o que ele fez de especialização, depois o Hugo apresenta pra gente também, tá bom? Tudo bem, pessoal? Vou falar assim, um bate-papo informal, né? Estamos aqui entre amigos aí, sem ficar olhando pra câmera, assim, Vamos bater papo. Não tem ninguém da Globo aqui, né? Depois o pessoal quiser trazer uma cerveja, alguma coisa, um patrocinador né? Trazer uma Ambev, Ambev, né? Alô, ou a Ambev. própria Coca Zero, né? Coca Zero, gente, não toma Coca normal. Coca-Cola, né? Então, obrigado primeiro aí, Fabiano, pelo convite, estar aqui A casa é nossa, né? no Pod Físio. Achei muito legal o lugar aqui, muito legal a estrutura, o logo que você está bolando e toda essa ideia. Eu achei importante a gente levar esse tipo de conversa, né, para os pacientes. É uma conversa menos formal, eu acho que é legal a gente falar assim nesse termo, menos formal, que o público entenda um pouco a nossa filosofia, entenda um pouco o que é o tratamento, o que é talvez uma cirurgia, né? Então, abranger um pouco esse assunto, né? Eu acho interessante. Conforme você falou, meu nome é Antenor, eu sou ortopedista, sou cirurgião de coluna, fui formado pela PUCamp, aqui em Campinas, e fiquei depois da minha especialização, tenho uma clínica, atendo aqui em Campinas os pacientes e trabalho em alguns hospitais aqui da cidade também, se quiser divulgar o seu Instagram, depois eles colocam no link lá para o pessoal. Eu tenho Instagram também, tem Instagram do grupo da clínica, que é o gaote.ortop, e tem o meu Instagram, que é dr, de Dr. Antenor Mazuia, Mazuia com 2 Es. Como eu sou especialista em coluna, né, a minha área é mais focada nessa parte da coluna, eu tenho especialização também em cirurgia endoscópica e trabalho com essa parte minimamente invasiva. Hoje em dia, mais de 90% do que eu faço em cirurgia é endoscopia de coluna. Não tem mais aqueles rasgos na coluna igual não tem mais. Eu acho que a cirurgia endoscópica é uma realidade. Analogamente, antigamente a gente abria um ombro, um joelho para fazer um ligamento, um manguito. Hoje em dia, daqui a alguns anos não vai mais abrir coluna para pôr parafuso. Já tem algumas técnicas em desenvolvimento para poder fazer artrodese por endoscopia. Enfim, vamos ver. Vamos debatendo. Aí. E aí, Hugo, se apresenta pra galera aí, fala seu Instagram, fala o que você quiser, velho. Apresenta aí. Bom, meu nome é Hugo, eu sou fisioterapeuta, eu atuo em fisioterapia traumática ortopédica e fisioterapia do esporte. Meu Instagram é @fisiohugotakeshiro. E eu já trabalhei com o Fabiano, né? Além de... O Fabiano é meu padrinho de casamento também, né? Então a gente é amigo de longa data, né, Fábio? Entregou, Sou padrinho de casamento dele, deu um trabalho pra casar, mas tá aí, tá casado, tá bem, tá com 2 filhas. A gente é feliz que ver o pessoal crescer também, né? Não é todo mundo tem que crescer junto, eu acho que a amizade é isso, todo mundo tem que crescer junto e assim vai, assim o progresso acontece, né? E vamos falar um pouco de coluna. Como está agora o tratamento, a procura depois da pandemia? O que mais está chegando? Se é pacientes de lombar, cervical, torácica, se é uma fibromialgia, a dor de fator emocional, que aumentou muito nessa procura, né? Como está hoje o ambulatório? Muito, cara. Muito aumento de verdade na procura desse perfil de paciente com dor miofascial, dor tensional. Às vezes as pessoas não sabem, mas tem alguns dados aí que a gente vai jogando no meio da conversa, mas, por exemplo, pelo menos 80% das dores de coluna não estão relacionadas a um processo físico. Não é uma hérnia de disco, não é uma instabilidade, um desgaste, não é nada que o paciente tenha, que vai aparecer numa ressonância ou alguma coisa assim, que justifique aquela dor. 80% pelo menos das vezes, essas dores são inespecíficas, acabam passando sozinho, e ela não tem relação, alguma alteração estrutural. E aí, muitas vezes, entra essa parte emocional, que está relacionada totalmente. É a pandemia, né? O pessoal ficou em casa, muitos perderam o emprego, instabilidade familiar, muitos perderam parentes próximos, então mexeu com essa parte. Entrou muito burnout, né? Entrou muito fator de medo de perdas, né? Até mesmo, né? Medo de perda. O que vai acontecer comigo, né? Isso é uma coisa que na pandemia aumentou muito, né? E você, Hugo, como tá lá no seu tratamento? O que está pegando mais? Como que tá o seu dia a dia lá? Conta um pouco. Eu pego alguns casos, assim, daquela pessoa que era sedentária e de repente começou a querer praticar, e agora também com esses... Segue a dica, né? Tá ficando muito na moda, né? Por exemplo,
os youtubers marombas, assim, que eles estão aparecendo, então o pessoal tá também tomando alguns produtos a mais aí, tá exagerando bastante, né? Tendão que não aguenta, músculo que estira, fadiga mesmo, o cara não é preparado, o cara nunca treinou, né? Não é preparado mentalmente para fazer aquele exercício, e de repente quer fazer, o cara quer fazer um triatlo, mas o cara nunca correu, o cara quer pedalar tantos quilômetros, mas assim, tipo, não faz uma progressão, né? Cara, isso é interessantíssimo. Porque chega pra mim de pessoa falando assim, nossa, Fabiano, eu queria correr, voltar a correr. Eu falo, mas você já corria antes? Quanto? Não corria, vou começar agora. Nossa, isso é o que mais chega. Eu não sei o que acontece. Do nada a pessoa quer começar a correr, né? E não é o caminho, né, gente? Tem que passar um processo de fortalecimento, alguma coisa. E o que mais sobrecarrega geralmente é a lombar, né? Eu acho que a lombar é uma estrutura que toda a carga, pelo menos nos níveis baixos, lá, L5, S1, onde vai a sobrecarga da coluna, né? Tenho vários pacientes, agora vocês estão falando, você vai lembrando as coisas. Você vai dar. Tenho vários pacientes que estão vindo comigo, que estão andando de bike, que na pandemia aumentou muito, a galera começou a sair de bike para não ficar louco dentro de casa. E aumentou muito, só que as pessoas estão pedalando 30 km, 50 km, 60 km às vezes, mas não faz um preparo articular, não faz, e aí chega com estiramento, né, de coxa, chega com lesão de tendão, de musculatura, chega com dor nas costas. E aí eu explico, você tem que fazer, você está pedalando 60 km, você acha que é normal uma pessoa sair de casa e pedalar 60 km e ficar tudo bem? Você tem que se preparar igual se fosse um atleta, né? Eu acho que o exemplo mais típico eu falo para todo mundo, né? É um exemplo leigo, mas eu falo, o jogador não se prepara a semana inteira para jogar? Então você não pode sair para jogar ou andar de bicicleta sem se preparar. Eu acho que é onde entra um pouco... Só se for o Romário. Só se for o Romário. Não, Romário é um exemplo. Eu sou fã do Romário, gente. Para mim, o Romário é o melhor. É um monstro. É um monstro. Na Copa do Mundo, o Romário não tem igual. Levou 94, levou nas costas sozinho, bateu, chamou no peito e levou, né? E Hugo, e como tá lá? Os casos tá tendo bastante... Ciclista também aumentou muito a procura, bem lembrado. Para mim chegou muito ciclista. E o ciclista geralmente fica na postura em flexão, né, cara? Que favorece um pouco a dor lombar, né? Eu não sei se tá pedalando também, não tá? Então, é isso que eu ia falar que o Dr. Antonor falou, assim. O pessoal não tem muita noção, e eu acho que uma máxima que eu pego para mim é assim, que nem você treina, certo? Para você saber a dor do cara que corre, você corre. Você tem dor no joelho. Então você sabe a dor do seu paciente. Eu aprendi pedalando aonde dói, dói punho, dói aonde, mas assim, também exatamente experimentando essa progressão e sabendo, né, assim, olha, eu tô passando o meu limite. Eu cheguei a fazer a péssima ideia de pedalar 57 antes de uma prova que eu fui fazer, só que fui sozinho, eu fui quase sem parar, eu tive cãibra, eu tive dor muscular a semana inteira. Então é isso, assim, tem que ter um preparo, né? Cenas de filmar, né, gente? Imagina o cara sozinho com câimbra, né? Não, eu fiquei em pé, cara. Eu desci da bicicleta, a coxa travou, cara. Eu não conseguia sentar, não conseguia deitar, não conseguia fazer nada. Fiquei 15 minutos parado lá. Mas foi isso, assim, eu acho que a gente precisa também experimentar, assim, a dor do paciente para saber, cara... Inclusive nós temos um paciente em comum, de Paulina, inclusive, né? Eu encaminhei pro Antenor e... Ciclista, pedala pra caramba, o cara pedala uma puta hérnia extrusa que vai ser feita a cirurgia endoscópica, né? É um caso que foi bem a caráter do ciclismo. Não, eu pedalo, eu faço ciclismo, mas você faz o que mais? Não, eu pedalo 50. A resposta é pedalo 50. Não, outro dia eu fiz 100, fui até Jundiaí e voltei. É um negócio bem assim que chega pra gente. E realmente, eu até falei, não, eu não mexo em você enquanto você não passar com o Antenor, porque tava um caroço de azeitona, bem dizer. Lá é uma hérnia, bem dizer, né, Antônio? Você viu o caso. É um caso bem, bem típico. E falando nisso, aproveitar deixa agora, aumentou muito as cirurgias. E hoje as cirurgias são endoscópicas, né? Não tem mais aquele raio. Explica um pouco pra gente o que é a cirurgia endoscópica, o que faz. É só na lombar, na cervical também é feito. Explica um pouco pra gente. Bom, a cirurgia endoscópica da coluna é um jeito de você fazer a mesma cirurgia de antes. Então, assim, você tem uma patologia, vamos por hérnia de disco. A cirurgia endoscópica ela foi desenvolvida inicialmente para a hérnia de disco da coluna lombar. Depois, com a evolução da técnica, que já é uma técnica consagrada no mundo todo, no Brasil tem pouco mais de 20 anos que trouxeram para cá. Mas no mundo todo já é uma técnica consagrada há muito tempo, assim.
Então aí a endoscópica ela foi evoluindo, então hoje em dia já tem técnica para fazer coluna torácica, coluna cervical por via anterior, coluna cervical por via posterior. São várias escolas aí no mundo todo que desenvolveram isso. Mas, por exemplo, aí como é que você faz na prática? A cirurgia da hérnia de disco. Então imagina que para você que está em casa e tem uma hérnia e não sabe o que está acontecendo. Imagina que dentro da sua coluna, entre uma vértebra e outra, tem um amortecedor que é o disco. Esse disco ele é igual um babalu, aquele chiclete. Imagina que o seu babalu rompeu e escorreu um negócio de dentro. O seu disco rompeu e escorreu o núcleo dele, que é uma cartilagem, parece uma cartilagem de frango, assim, no tato, assim, né? Igual aquela cartilagem do frango que você come no churrasco. É naquela consistência, mais ou menos. Então não é líquido que nem o do babalu. O babalu foi só analogia. E aí quando esse disco rompe e sai aquele pedaço do núcleo, aquele conteúdo de dentro, esse conteúdo começa a comprimir os nervos que estão na coluna. E aí, dependendo do lugar que esse nervo está localizado, ele dá uma dor, por exemplo, na perna, que a gente fala do nervo ciático, ou uma dor de pescoço, cervical, trapézio, braço, quando é uma hérnia na região cervical. E aí a gente tem que fazer a retirada daquele fragmento quando o tratamento clínico não funcionou. Então, a indicação da cirurgia continua sendo a mesma. Falha de tratamento conservador, que aí seria uma dor intensa, o paciente não responde ao tratamento com a físio, com a reabilitação, com o medicamento, ou quando tem algum déficit neurológico. Então está perdendo força na perna, está perdendo controle neurológico, esfíncter. As indicações são as mesmas. E aí como é que você vai fazer a cirurgia? Quando você faz aberta, você faz um corte na coluna, afasta a musculatura, tem que fazer uma ampliação na janela óssea para poder chegar dentro do canal e tal. Na endoscopia, você faz um cortezinho pequeno, que é do tamanho de um grão de arroz, mais ou menos, põe uma câmera e por dentro dessa câmera, você trabalha lá dentro, consegue tirar a hérnia, a mesma coisa. E o paciente, muito melhor recuperação, ele sai andando da cirurgia. Aí vocês me contam, né? O que vocês veem do seu pós-operatório? Você tem experiência com isso? Já pegou pacientes com cirurgia endoscópica? Não pegou? Já. Como que é a sua experiência? Sectomia, né? Aquele paciente que eu não tinha contato antes, mas ele falava assim, eu não andava 50 metros, assim, eu tinha que sentar, eu tinha dor, minha perna falhava, e ele fala, foi lá, fez. Aí, lógico, o nosso processo não é milagroso, né, da fisioterapia. Quem fez o trabalho inicial foi a ortopedia, né, o neurologista, ele tirou aquele material que estava causando aquela dor e irritação, e aí depois a gente vai fazendo o trabalho de reabilitação, né, colocando o cara de pé, sem tanta dor, tirando aqui, né, acho que a gente hoje tá... A fobia do cara, né? Porque não é só a questão da força, né? Aquele cara tem medo, né? De levar o choque. Levei choque. É o kinesiofóbico, né? O cara tem medo do exercício, né? Porque o exercício foi na academia uma certa época, o cara fala, faz a flexora. A hora que esticou o nervão lá, travou tudo. E isso é um ponto que mexe muito com a gente, né? Eu acho que o fator hoje muda a atitude da equipe multidisciplinar. Isso é muito importante hoje perante a nós. Não tanto o ortopedista como o fisioterapeuta, mas... psicólogos hoje é muito bem utilizado, o pessoal que mexe com dor crônica, e justamente por esse medo, tirar um pouco a fobia, aquela dor de recompensa às vezes, né, que a gente vê muito isso aí. Então eu acho que a coluna mudou muito hoje. Antigamente, quando eu fazia cirurgia de coluna, eu ficava deitado numa tábua reta na cama, né? Isso aí, eu não sei se você pegou essa época. Eu não peguei. Não pegou essa época, né? Tô entregando a idade, né? Mas tudo bem, o cara não podia mexer no cara, o cara ficava parecendo uma criança recém-nascida numa cama reta com a tábua de madeira embaixo do colchão. Não podia mexer nada, era uma situação muito... O cara perdia tudo, né? Automaticamente, musculatura ia embora e assim vai. E agora, pegando o foco disso aí, a gente pode falar um pouco da ressonância curativa, né? Todo paciente que vai chegar ao mas não vai pedir a ressonância, não vai ter não sei o quê. Como que é a experiência? A ressonância é curativa mesmo? Conta pra gente aqui. O paciente adora pedir uma ressonância e ele vê aquilo, ele foca naquilo, né? Tem que mudar um pouco essa visão, né, Antônio? Tem um estudo clássico disso aí, a gente combinou que não ia ficar falando de estudo, mas fala, pode falar. Tem um estudo clássico de 94, da época do Romário, da New England Journal of Medicine, que é uma das bíblias aí da parte da medicina, saúde e tudo mais. Então, um grupo de cientistas publicou esse estudo com várias pessoas que não tinham dor nas costas, de todas as idades, de 18 até 90 anos, se eu não me engano. Tem dor nas costas? Não tem. Vem cá, faz uma ressonância. E fizeram a ressonância nessa galera
e viram que as alterações que vão aparecendo na ressonância vão aumentando com o passar da idade. E aí, qual a conclusão que a gente chegou? Pessoas que não têm dor nas costas também têm hernia de disco, também têm escoliose, também têm listese, também têm artrose, também têm degeneração. Ao ponto que, em torno da idade dos 50 a 60 anos, pelo menos 50% da população tem essas alterações. Na idade dos 30 anos, pelo menos 35% das pessoas têm essas alterações e sem ter nenhum sintoma. Sem dor, né, gente? Sem dor. Aí eu falo para os pacientes, o meu trabalho enquanto médico é receber você aqui, escutar a sua história, entender a sua queixa, te examinar e saber o que daquilo tudo faz sentido, porque às vezes o paciente já chega com o exame pronto, né? Sim. E tentar casar toda essa história com o resultado do exame. E aí eu explico, ó, isso aqui que a senhora tem é cabelo branco na coluna. Faz parte. Entendeu? Cabelo branco não dói. Perfeito. Todo mundo vai ter. É o que eu falo também, às vezes a gente considera como se fosse um carro, né? O carro com o tempo vai desgastando as peças, nós vamos desgastando também. A nossa pele envelhece, né? Tudo envelhece na gente. Eu acho que eu li esse artigo que ele falou, também ia falar. Tem aquele artigo que fizeram com o trabalho dos braçais, não sei se você lembra, não sei se foi o Washington que fez. Eu não estou lembrando a universidade que fez, mas eles pegaram, acho que foi coisa de 5 mil trabalhadores e assim, 83% apresentou alteração e eram sintomáticos. Daquele lá do jornal coreano lá, que ele pegou 100 assintomáticos, essa proporção mesmo, né? Então, quer dizer, a ressonância não é... Ajuda pra caramba, né? Mas ajuda quando você tem uma suspeita. O exame, ele é para confirmação do diagnóstico. Então, ele ajuda na nossa prática clínica para referendar aquela sua suspeita. Puxa, examinei o Fabiano, ele tá com tal queixo, eu acho que ele tem tal... E eu falo pro paciente, ó, eu acho que a senhora tem uma hernia de disco entre L4 e L5 à direita no recesso lateral. A pessoa vem porque você examinou, você sabe a anatomia, você pôs a mão no paciente. Volta aquela frase do professor antigo, né? A clínica é soberana ainda. É soberana. Soberana. Se o cara não avalia, não põe a mão, não vê... A gente vê os pacientes que vai ser examinados, eles vêm com outra educação pra gente também, né? Porque o paciente quando vai... o cara chega e joga a ressonância na mesa e a cartinha. Fala, mas você não vai ver? Fala, peraí, nesse momento não, eu vou avaliar a senhora, depois, ou o senhor, depois eu vou ver seu exame, pra gente confirmar o que está acontecendo com a pessoa. E eu acho que isso aí tem que... É passo a passo a mudar esse conceito, porque foi um conceito criado e para tirar isso aí... É difícil. É difícil tirar. Eu falo também, por exemplo, que assim, os pacientes... doutor, não vai repetir a ressonância? Que eu tenho uma do ano passado e tal. Mas uma ressonância nova, às vezes tem algumas patologias, sei lá, tumor, a gente tem que acompanhar. Tem um tumor intradural lá, benigno, mas a gente tem que acompanhar se está crescendo, alguma coisa assim. Tudo bem, tem algumas patologias que são... que você precisa fazer, mas no geral, nas patologias degenerativas, o famoso desgaste que a gente fala, não tem necessidade de ficar repetindo. O que me interessa é como é que o paciente está clinicamente, né? Sim. Funcionalidade, qualidade de vida e tudo mais. O doutor Antônio pegou a parte mais importante, né? Todo mundo, quando a gente trabalhava junto, o Fabiano estava acima do peso, corre muito mais do que eu, tem um pique maior do que eu, acordava sempre mais cedo do que eu. Sempre foi melhor que eu. Não tinha dor, entendeu? E o pessoal às vezes fala assim, porque o cara é mais velho, porque o cara tá acima do peso, e o cara não entende que a sua qualidade de vida naquela época que a gente trabalhou junto era melhor que a minha, né? Sim. Eu vivia para trabalhar, acordava, trabalhava, ia para casa, trabalhava, dormia, trabalhava. E o Fabiano não, treinava, né? Tinha família já tinha a Natália, né? Tinha tudo, então é outro fator também, né? É aquela coisa, mas eu tava numa outra fase, eu tava já no meio do meu processo, tava iniciando o processo, e aquela coisa, a gana de você querer entrar na área e ser o... A gente atropela algumas coisas da vida, né? Eu acho que todo mundo passa por isso, eu acho que isso aí faz parte. E eu sempre treinei, eu vindo do esporte, né? Eu sempre gostei do esporte, então é uma filosofia que eu sigo até hoje. Você luta também, Fabiano? Eu fui judoca dos 11 anos aos 30, não aposentei porque... O problema de mim é ele parar. Eu aposentei simplesmente por causa de... Hoje a gente sabe como a gente trabalha com o nosso corpo, né? Então qualquer tipo de microlesão... Fabiano apanha. Vamos levar pra história isso aí, mas depois eu desconto nele, gente. Eu vejo ele direto, ele apanha.
Mas assim, eu fiz dos 11 aos 30, eu sou muito grato ao esporte, me deu uma estrutura, né, um embasamento, uma base para mim conseguir fazer outros tipos de esporte. Até as pessoas brincam, você fez esporte, você consegue jogar bola, você consegue jogar basquete, porque o esporte dá uma base pra gente, a gente consegue, não que sou bom em tudo, mas consegue brincar um pouco de cada coisa, né? Aí, então, isso aí, muitas pessoas hoje eu vejo pela minha filha mesmo, hoje é difícil a gente induzir as pessoas ao esporte, as pessoas têm uma facilidade de desistir antes de acontecer alguma coisa, né? A negatividade parece que é maior, o uso do celular, as coisas, e começa a desistir. Então, quando a pessoa vê um empecilho ou um desafio, é mais fácil pular do barco do que você continuar no barco. Então, o esporte, hoje, é difícil, para essas crianças que estão vindo hoje em dia, é mais difícil você introduzir. Não sei se vocês estão vendo isso também, eu não sei, eu estou vendo isso pelo grupo de amizade. Hoje eu vejo, minha filha está com 12 anos, eu consigo ver o grupo de amizade e vejo o que todos fazem. Vai, de 10, 2, 3 faz esporte. Minha filha faz porque é tipo, vai fazer. Senão queria ficar em casa parado. Eu não sei como que é de vocês, a sua filha é mais nova, né? A minha tem 6. 6, está fazendo alguma coisa de natação? Ela faz balé, faz dança. Ela fazia natação, mas aí, por causa do horário da escola, ela ficava muito cansada. Aí ela pediu para sair da natação. Agora que a gente mudou os horários da escola, para o ano que vem ela pediu para voltar essa semana. Ela gosta muito. Porque teve uma base, né? Introduziu. Aí então você tem que pegar e já dar uma chacoalhada. Se a sua filha está fazendo, já dá uma... Não, a mais nova tá com 2, ela... Se soltar assim, ela se vira. Lógico, dá uma afogadinha, porque ainda não tem um instinto de sobrevivência. Mas já se vira. Não vai no churrasco, cair na piscina e sofre, né? Se cair, não, na verdade, aí é vacilo do pai e da mãe, né? Vai lá, virou as costas, caiu a criança, né? Essa aí era a minha preocupação, cara. Acho que é de todos, né? A preocupação de todos. Põe a criança na natação pra ela aprender a se virar. Só não morre afogada, não. Eu acho que isso aqui virou uma arma pro bem e uma arma pro mal, né, gente? Isso aqui é bom pra gente trabalhar, otimiza muitas coisas pra gente, né? Hoje eu não tenho secretário, eu tenho a minha agenda tudo no meu celular, até que eu passo meus contatos tudo pro meu celular, mas ao mesmo tempo a gente fica refém disso aí. Você tá numa viagem, alguma coisa, fica esse negócio tocando o tempo todo e não deixa, se você não tiver uma cabeça boa, você quer responder por alguma coisa e acaba afetando até o seu descanso. Não sei se acontece com vocês, paciente chamar na viagem, alguma coisa assim ou não? Acontece, mas eu dou uma... Você consegue? Eu respondo à noite. Cara, vai curtir o dia, né? Então, desculpa, tô de férias. Desculpa. Eu não tenho muito nisso. Você Eu aprendi não com você, inclusive. Ensinei essa coisa errada pro cara, né? Então, você me ensinou a desligar, né? Porque Porque quando a gente trabalhava junto, você fazia isso. Chegava assim, final de semana. A gente tinha o momento, né? Não é pra falar. Chegava 8 horas da manhã, né? Celular na mesa, tomar um café, não falava nada de serviço, falava de bobagem aleatória, né? Eu acho que a vida tem que ter um negócio assim, né? Não sei, a gente tem que ser um pouco assim. Voltando ao assunto aí, né? Vamos falar. E as doenças degenerativas, como você leva, como está vindo bastante, você passa alguma medicação, como que está no seu dia a dia esses protocolos de doença degenerativa, além do fortalecimento, essas coisas nesse sentido? Cara, eu falo assim, todos esses estudos aí que a gente citou, a conclusão deles que, né, geralmente atividade física é melhor do que tomar remédio. Então tem um estudo que compara, se não me engano, agora eu posso falar besteira, mas comparou um grupo que tinha dor nas costas específica, tomando medicação, um fazendo atividade física e um que não fez nada. O grupo que fazia atividade física depois de 6 meses estava melhor do que quem estava tomando remédio. Porque o remédio auxilia, mas não está resolvendo, né? Só... E assim, a atividade física ajuda, porque você mantém os estabilizadores dinâmicos ativos no corpo, o cara tem uma estrutura articular muito melhor, né? Os estáticos ficam lá estáveis, então você não tem atrito nos estáveis, né? É um arco reflexo, e daí você libera serotonina, endorfina, isso vai agir no córtex. E aí o córtex também é um lugar que processa a parte emocional, e aí você começa a dormir melhor, e tudo uma bola de neve, né, cara? Uma coisa vai melhorando a outra. É difícil você começar, bicho, é um negócio chato, cara. Eu sei como é que é. O que eu mais escuto é, nossa, eu odeio musculação. Eu ficar na academia lá esticando, fala, mas você não precisa virar uma paniquete e não precisa virar um bodybuilder, né? Sei lá, não conheço o nome de bodybuilder, sei lá. Mas assim, que você faça uma atividade,
um exercício para cada parte do corpo, um para quadríceps, um para isquiotibiais, um para bíceps, para tríceps, já vai mudar a qualidade do cara. Se ele for 3 vezes por semana e fizer isso aí, eu acho que ele já dá uma ativada, pelo menos neuromuscular falando, ele consegue ter uma reação melhor no dia a dia dele, né? Ter uma resistência. Porque eu acho que assim, as lesões vêm. O termo que a gente mais usa, acho que é um pouco de fadiga, né? O cara começa a fadigar o dia inteiro trabalhando, a coluna sobrecarregada, aquelas coisas. É uma fadiga que gera um pouco de lesões e dor, né? Eu acho que é isso, sei lá, não sei o que você acha. Eu falo pro paciente, às vezes, que ele não faz nada, que por exemplo, força é igual dinheiro, cara. Se você não trabalha, você não vai ter dinheiro. Se você não treinar, você não vai ter força. E aí o cara quer correr, mas, tipo, correr, né? Tipo, um passo, o cara vai, tipo, aguentar 3 vezes o peso corporal dele nas articulações e o cara não treina, não levanta, né, 10 quilos do chão. E o cara quer fazer isso por 3, 4 dias seguidos, né? E aí não quer ter dor, né? E é engraçado como a gente não enxerga o nosso corpo como um santuário, né? A gente pensa assim, hoje você tá com quanto? Fala, 40? 22, 23 por aí. Mas você tá bem, não tá? Tô ótimo. Tipo, você tá com dor? Não. Não, então. Mas assim, você fez dos 11 aos 30, certo? Vamos lá, então até os 20 anos eu fiz a atividade intensamente como atleta, disputei alguns campeonatos, alguns torneios importantes, disputei por Campinas, jogos regionais, jogos abertos, por outras cidades. Aí, mas mesmo assim eu mantive a estrutura muscular, fazendo musculação. Na verdade eu nunca deixei de fazer musculação. Comecei na musculação com 13 anos. Uhum. Eu acho que eu nunca deixei. E esse mito tá caindo agora, que criança não pode fazer musculação, essas coisas. Eu tenho lá num local de trabalho meu, eu tenho criança de 13, 12 anos que faz um trabalho comigo meio personalizado, pra gente manter aquele ângulo de proteção, as coisas ensinando. E eles estão comigo já há um tempinho e tem bons resultados. Até o filho do médico, que é amigo meu, Fadiga, até o filho dele faz o João, joga futebol, faz comigo. Então, assim, dá um resultado legal, que a gente consegue fazer o trabalho tanto da parte muscular, como da parte de equilíbrio, propriocepção, dá uma estabilidade pro garoto pro futebol, né? Eu acho que isso é importante. Coordenação motora. Isso é importante, cara. Importantíssimo a base. Mas a nossa cultura tá errada, né? Porque o americano, ele começa com 12 anos. Com 12 anos, ele já fez vários esportes, ele já faz musculação, entendeu? A gente pensa ainda meio assim, vamos devagar, né? Não fazer força, e precisa força, né? E na verdade, a nossa cultura não é uma cultura preventiva, né? No Brasil não tem nada de prevenção. Primeiro deixa estourar para depois ir atrás. Então, eu acho que nos Estados Unidos é uma cultura mais preventiva, que o moleque começa tanto na parte de saúde, como pensando no futuro dele, porque ele ganha muitas coisas com o esporte nos Estados Unidos. Sim. Faculdade, não sei se o high school também ele ganha bolsa, eu não sei como funciona. Ele ganha mais na faculdade. Na faculdade, então, vai disputar, vai pra universidade lá, o cara tem tudo, cara. A estrutura que eles têm lá é sensacional. O Brasil ainda, nem vou falar que caminha, gatinha, eu acho ainda, né? Acho que nem tá caminhando, acho que tá gatinha. O que no Brasil, qual universidade no Brasil faz isso? Poucas. Os meninos da PUC, lá, por exemplo, tratam com a gente lá, né? Eles pagam tudo do bolso, cara. A PUC dá mínima ajuda pra eles. E ainda quando eles vão disputar intermédio pela PUC, os caras jogam a falta na carteira deles dá falta, cara. Não mesmo? Acho que na sua época era assim. Hoje tá mais pesado, cara. Os caras dão falta. Se for nada, não pode faltar. É mesmo? Eu não sei se é por todos os alunos, porque alguns alunos ficam, porque nem todos gostam de esporte, né? Aí não sei, aí gera uns conflitos lá. Mas você viu como é diferente? A cultura da medicina é diferente dos outros cursos. Eles pegam e eles vão. Às vezes, assim, na loucura, né? Às vezes nunca fez, mas se dedica ao esporte, né? E sendo que eles têm aula o dia inteiro. E treina muito, muito forte naquele período ali para ir para os jogos. Treina. Tem os treinamentos, eles fecham lugares para treinar. Sim. Eles vão treinar 10 horas da noite, cara. Tem o pessoal do futebol de salão, ou do handball, não estou enganado. Eles treinam lá em Hortolândia, no ginásio de Hortolândia, acho que é 10 da noite. Então, cara. Imagina, vai acabar o treino 11 e pouco. É a força de vontade, mas pelo menos tá cuidando da saúde. Vem com a mentalidade. Na hora que for atender um paciente, opa, o que o esporte fez pra mim que pode fazer pra você, né? Eu acho que é isso. Cara, tem um cara aí de... Puta, vou falar. É o poderosíssimo ninja. Não sei se vocês conhecem o cara. Chama Douglas Viegas. Conheço. É um cara do basquete. Ele é do basquete, sim. Esse cara é muito louco. Sensacional, cara. Ele tem um Insta também, as redes sociais. O cara é muito legal. E ele dá várias dicas. Ele fala do esporte, como o esporte é importante na vida das pessoas, como o esporte foi importante na vida dele, deu tudo que ele tem e tudo mais.
E é isso, cara, porque o esporte é disciplina, o esporte é concentração, o esporte é respeito, o esporte é saúde. Tipo, uma criança, formação é importantíssima. E aí ele tem uma história lá que ele fala que dentro da quadra, sei lá, o moleque vai jogar basquete, ele joga a primeira, ele erra, ele joga a segunda, ele erra. Se ele desistir, ele fala, ninguém vai fazer a cesta por você, é você que tem que pegar a bola e fazer a cesta, cara. Eu lembro dessa frase Isso é dele. uma coisa que você aprende pra vida, cara. O esporte ensina essas coisas Ele também. até faz uma jogada assim, eu lembro dessa frase, ele falava, errei, eu continuo ou eu paro? Se eu parar, eu vou ser um derrotado. Mas eu vou continuar. Eu posso errar de novo? Posso. Aí o que acontece? Eu continuo ou eu paro? Eu continuo, eu vou tentar aprimorar. Se eu parar, eu sou um fracassado. E aí ele começa bem legal. Ele tem várias entrevistas, vários podcasts. Ele é legal, é um cara legal de se acompanhar. E, Antenor, falar um pouco agora do medicamento. Você chega a usar o C2 para o paciente com osteoartrose de coluna, alguma coisa? Tem uma coisa seguinte. O que está estabelecido na literatura que funciona para artrose, para condropatia, para alteração de cartilagem, desgaste da cartilagem, desgaste de articulação. Tem estudos apontando que a diacereína funciona, que é um medicamento. Condroitina e glicosamina é um outro. Só que esses dois, um ano sai que um é melhor que o outro ano sai que um tomar junto, enfim. O que a gente sabe é que funciona. Colágeno do tipo 2, que é esse C2 que a gente fala, ácido hialurônico. Aí a gente vai começar a entrar numa seara que é da medicina regenerativa, que é um negócio que eu estou estudando também um pouco, mas é uma coisa mais novidade para a gente no Brasil. Mas, grosso modo, a articulação da coluna, o disco da coluna, ele não é hidratado, ele não é vascularizado, não chega sangue no disco, não tem sangue dentro do disco. Ele é uma estrutura avascular. Todo remédio que você toma pela boca, ele viaja pelo sangue para ir na estrutura, no músculo, no rim, onde você tem o problema lá. Então, para doença degenerativa discal, ele não funciona, esse tipo de medicação. E as facetas articulares que são vascularizadas, que são as articulações da coluna, são muito pequenininhas. Então chega pouca coisa. Para ajudar na mobilidade e no controle, vamos dizer assim, geral de dor, aí eu uso. Para grandes articulações funciona muito bem. Para joelho, para ombro, até para mão, para quadril. Onde chega maior fluxo sanguíneo. Onde tem mais fluxo sanguíneo. Mas o mais importante é a mobilidade. Então, se a pessoa mantém mobilidade, que aí volta o negócio do exercício, isso ajuda a lubrificar a articulação, porque cria uma pressão negativa lá, o líquido é feito e aquela articulação fica mais saudável mais tempo. É que eu falo, esses condroitina, glucosamina, o C2, eles são uma tampa do buraco do asfalto, né? Como se fosse uma massa junto com a mobilidade. Eu uso como preventivo. Colágeno, acho bom, funciona. Então, ele serve para fortalecer, por exemplo, tem uma condropatia, por exemplo, vai lá, tem um tecido fibrocartilaginoso, eles vão lá e dá aquela reforçadinha naquele tecido. O asfalto furado, é a massa asfáltica em cima. Eu acho que falo para os pacientes uma coisa, eu gosto dessas analogias assim que fica fácil. Falo para os pacientes assim, imagina que a sua artrose é um desgaste que ela vai evoluindo. A gente está envelhecendo, ela vai evoluir, não tem o que fazer. Ela não tem cura e ela não volta para trás. O nosso trabalho em vez de fazer ela correr assim, fazer ela correr assim. Ó. Daí você vai envelhecer com mais qualidade de vida, tem mais longevidade, mais tempo tem vida útil, né, daquela articulação, vamos pôr assim, né? Aí a medicação ajuda nisso. Aí você entrou num assunto legal, como chega pouco, aí parte mais para os bloqueios. Você usa muito bloqueio, você está fazendo bastante? Faço bastante bloqueio também. Bloqueio é uma técnica de infiltração que a gente faz para a coluna. Que é o bloqueio de coluna, né? O bloqueio é assim. Por que chama bloqueio? Porque você faz um estímulo para bloquear o estímulo doloroso que o teu cérebro vai sentir. Porque toda dor, ela é sentida, ela é processada no cérebro, num lugar que chama córtex. E aí você faz um estímulo com uma medicação, por exemplo, no lugar que você tem a dor, para o teu cérebro cortar aquele estímulo doloroso e parar de mandar sinal de dor naquela região. Então, por exemplo, o cara tem uma hernia de disco que está apertando o nervo ciático. Aí eu vou lá, faço uma infiltração dentro da coluna dele com uma agulha bem fininha e jogo um remédio para aquele nervo desinflamar. E aí eu bloqueio aquele estímulo de dor. E aí o paciente fica bem, melhora.
taxa de sucesso, eu falo que assim, quando você faz um bloqueio, o cara que está na fila de cirurgia, às vezes você consegue tirar ele da fila de cirurgia. E aí ele consegue reabilitar, porque às vezes o cara não consegue levantar da cama. Você faz um bloqueio, você põe o cara de pé, ele vai pra fisio e reabilita. Mobilidade. Porque a hernia absorve e tudo bem, né? É uma coisa. E aí, Hugo, você tá usando muito o antigo subgrupo? Como tá o seu tratamento de coluna? Ou já mudou um pouco isso aí? Mudou bastante, né? É igual o doutor Antenor falou, assim, a questão do emocional tá mais presente, né? A gente pegar, assim, na própria conversa do paciente. Ah, não, porque às vezes ele fala, porque eu tô trabalhando demais, que não sei. Então você pega na própria fala do paciente, né? Assim, eu tô trabalhando demais, eu parei de correr faz tanto tempo. Então a verdadeira deixa dos caras. Então você pega na história do paciente. Por isso que é importante avaliar, né? E ouvir, né? Ouvir. Temos que ser um pouco de psicólogo no meio da avaliação, né? Escutar um pouquinho também, né? Senão não sai nada. Mas você tá usando o que mais de técnica? Tá usando uma técnica? Cara, multimodal? Você tá fazendo... Eu faço multimodal, assim, como você, mas assim, eu acho que o modelo hoje que se fala muito é o biopsicossocial, né? Assim, tentar explicar para o paciente e aí usar a questão da equipe multidisciplinar. O cara tá com um problema familiar e, eu não vou resolver o problema familiar do cara, eu vou tratar a parte física. Eu falo, cara, pensa direitinho, vai no psicólogo, aí eles vêm com aquela, né? Mas é psicólogo pra louco. Eu não sou louco, né? Entendeu? Ou às vezes, tipo, você pede pro cara ir pra um psiquiatra e ele fala, mas imagina, tomar, cara, às vezes você tá ansioso, né? O cara não consegue. É necessário no momento, né? Tem umas coisas. Medicamento também é necessário. Então, eu acho que assim, o modelo que você tá perguntando é o paciente. O mais importante é a queixa dele. Acho que a gente tá muito isso, né? Assim, igual o doutor Antenor falou. A gente vai pegando, vai se formando, cara, a gente vai pegando um daqui, uma ferramenta dali, e esse martelo serve nesse prego, esse martelo dá nesse parafuso, até dá. Peça de quebra-cabeça, né? Você vai encaixando ali, até dá certo, né? Eu acho que é igual a pessoa chegar, você faz só acupuntura? Não faço só acupuntura, tem que avaliar você tem indicação de fazer acupuntura. Um exemplo que um dia aconteceu comigo, pra você ver como o modelo biopsicossocial acontece. Eu não sou de fazer, tá, gente? Mas outro dia veio um paciente com uma dor no tendão de Aquiles, e eu fiz de tudo, cara. Não melhorava. Cara, eu olhei pra minha prateleirinha lá e vi uma fitinha azul. Vamos falar um kinésio tape conhecido. Foi aí que coloquei. O cara voltou depois. Nossa, o que tem naquela fita? Não sei o que. Eu melhorei demais. Eu falei, é Jamile o nome dela. Eu falei, Jamile, não tem nada na fita. Não sei. Não tem nada na fita. Porque a única coisa que foi comprovada no kinésio tape, né, foi que o kinésio tem um estímulo sensório motor ali sensório na pele, só. Não tem, que é uma coisa que você colocou um esparadrapo, alguma coisa. Mas não tinha nada. E ela melhorou, cara. Então o que você falou, tem que escutar, tentar e vai jogando as peças conforme vai andando. Você é a favor? Não sou a favor, mas tem hora que você tem que partir um pouco, né, da ferramenta, né? E não é tudo que você vai usar para todo mundo, né? Não. Você vai escolher, cada um é cada um, né? Eu acho que é tem assim. Que ser individualizado para dar certo. Se o cara que faz receitinha de bolo para todo mundo, não vai virar. Aquela receita antiga acabou, né? Que o pessoal chegava, tem o C e o S, né? O C nem existe mais. Não existe, cara. Existe ondas curtas ainda? É ensinado na faculdade, cara. Você acredita? Um aparelho, não sei se alguém sabe, se você faz em convênio aí, toma cuidado, é um aparelho, uma caixa que vai transformar, né, a rede elétrica de, sei lá, 110 volts, vai transformar em 220, lá dentro do capacitor, cria um campo eletromagnético e esquenta tudo ao redor num raio de 2 metros, né? Mas se nossos celulares estão lá do lado, interfere no celular, desliga a tela, perto de gônada, não pode, né? Órgão sexual não pode. Ferro queima o paciente. Então, assim, põe o cara numa ducha, né? Numa hidro. Eu acho que a fisioterapia evoluiu, né? Temos que evoluir. E as faculdades, por favor, vão evoluir, gente. Não tenham medo da evolução, não tenha medo de modernizar. Mas é o MEC, né, cara? Isso aí, infelizmente, mas quem pode brigar com o MEC? Aí eu falo, quem pode? Os caras, velho. Não tem, a gente não pode brigar com o MEC. Mas a gente pode mudar. Eu acho... Até o Léo Costa, né? O Léo Costa conseguiu colocar prática baseada em evidência na grade horária da fisioterapia da Unicid. Ele conseguiu colocar, tirou aquela, como chama?
as leis do BNT, né? Acho que é, né? Metodologia? Metodologia, Metodologia, né? Metodologia. A gente conseguiu tirar e colocou Legal. prática baseada em evidência, cara. O Léo Costa hoje é o papa da prática no Brasil. Eu acho que ele é o que mais fala de prática baseada. Ele defende mesmo a matéria e leva com ele, ele é bem respeitado. Tanto é que na pandemia ele estourou, né? Na pandemia ele começou a falar, falava na pandemia, ele entrou na Covid de artigo, assim, saiu um artigo novo, ele estava... Analisava e dava, ó, isso aqui gráfico, e tal. Ele gráfica com ele mesmo, cara. Coisa que eu demoro 3 horas para entender um gráfico, Mas aí ele tem outra área, entendeu? Também, assim, ele é um pesquisador, não criticando ele, né? Mas assim, ele é pesquisador, o cara vive lendo, e ele lê quantos artigos enquanto a gente lê quantos. A gente viu o curso dele junto, né? Fez? Foi junto em São Paulo, né? Curso muito bom, eu aproveitei bastante o curso dele, dá umas dicas legais, né? Mas é aquilo que você falou, tem que pesquisar e ficar lendo. Se a gente não põe em prática aquilo que a gente aprendeu lá, putz. Tem hora que eu vou ler sobre uma técnica, eu leio, aí eu me perco, cara, eu vou ler o artigo, dá uma preguiça, sei lá, no dia seguinte eu leio, né? Eu acho que a ciência é legal, como todo mundo fala, mas o dia a dia eu acho que mostra muito mais pra gente também do que a ciência, né? A mão na massa, se você não meter a mão na massa, não sai o bolo, né? Você fica daquele estacionado ali. Eu acho que igual cirurgião, quanto mais você pega a mão, mais você vai fazendo o caminho, né? Gente, cara, é isso aí. Cirurgia é técnica, né? Eu tenho... Agora eu te falei que eu tô fazendo muito mais endoscopia de coluna do que qualquer outra coisa, né? Na Alemanha tem uma galera... Isso é um amigo meu que foi pra Alemanha agora e fazer curso e me contou. Alguns já são endoscopistas de coluna, não faz mais nada. Então, inseridos dentro da equipe, o cara da endoscopia é esse cara. Aí o cara vai, isso aqui tem uma instabilidade, tem que fazer uma artrodese, porque o cara tem uma listese, sei lá. A razão aí ele manda pro outro cara que faz a artrodese. Então já fragmentou em técnicas. Por quê? Porque a endoscopia é uma técnica que é utilizada, mas é aquela história da caixinha de ferramentas. É uma ferramenta, não é para tudo, né? Dá para ser usada em várias patologias da coluna, mas não para todas. Ainda vai ter artrodese, ainda vai ter outras técnicas para escoliose, para deformidades, enfim. Mas a endoscopia é uma parte ali, dentro da técnica cirúrgica. E aí, pegando esse gancho, quando eu comecei a fazer os cursos de endoscopia, acho que 2015 ou 2016, que eu comecei a fazer, não tinha, cara, não tinha cirurgia, você não conseguia autorizar, não tinha material, não tinha empresa que fornecia. Era muito pequeno ainda. Quando eu fui fazer o curso, eu fiz um curso com uns caras que acabei ficando amigo lá, e esses caras, eles me falaram, vendi um carro e comprei uma coisa de endoscopia para operar meus pacientes no SUS. Porque o cara queria aprender. Hoje em dia, esse cara eu até falo o nome, é o Marcos Vinícius Serra, todo mundo conhece ele no meio da endoscopia. Um abraço pro Marquinho Serra aí, o cara é gente boa demais. E ele foi um dos pioneiros aí também da técnica. Lá atrás a gente começou junto, aí ele desenvolveu, começou a fazer no SUS. E hoje ele dá aula, tem um curso disso daí de endoscopia que ele acabou desenvolvendo. Mas porque o cara investiu, acreditou na técnica lá atrás. E eu não conseguia gerar procedimento, cara. Acho que no primeiro ano, acho que fiz uns 15 casos só. Porque não tinha, sabe? Até o próprio plano de saúde nem autorizava, não conhecia. Nem sabia, tinha que brigar. Eu conheço o treinador desde que ele começou a fazer coluna. Então, as brigas com ele no plano de saúde, desde vários planos que ele passou aí, a gente passou junto, é difícil a autorização, muitos negam, mas por que você está pedindo essa cirurgia? Porque, não vai, você já pediu 2 esse mês, não posso liberar outra. Então a gente sabe um pouco da... Como se eu causasse o problema do paciente. O paciente foi para mim para eu resolver, para ajudar. Né? É o que aconteceu. Às vezes tem mês que não chega nenhum, mas tem mês que chega 5. Não é culpa dele, né? É a agenda, bateu, entrou, né? É aquela coisa. Mas a negada não entende. Muitas vezes você vai lá e fala, mas tem que fazer isso. Não, é só aquilo mesmo. Não tem como você fazer o melhor, né? Tem que fazer o... Eu acho que aí agora também a dificuldade é tentar mostrar, né? Porque assim como, sei lá, um serviço terceirizado, o cara, pedreiro, cara, você vai contratar aquele cara referência. Mas se o cara falar, eu uso esse tipo de material, cara, você tá sem dinheiro, né? Vou economizar. Aí às vezes é o plano de saúde, né? Tipo, quanto custa uma cirurgia padrão e uma endoscopia? É um pouco mais caro, mas também tem inúmeros benefícios. Mas também, né? se você pensar,
pensar assim, friamente, o custo de economia dele depois é menor, porque o cara reabilita mais rápido. Sim. O uso de medicamento é muito menor. Eu Cara, acho que eu tenho uma paciente, eu sempre dou exemplo dela. Eu operei ela na segunda de carnaval, travada assim, não conseguia levantar da cama. Eu operei ela numa segunda de carnaval, na quarta de cinza me mandou mensagem: doutor, tô trabalhando. Por quê? Ah, eu sou caminhoneiro. Não, esse cara vai ter uma reabilitação diferente. Ela era vendas, ela era gerente de vendas de uma empresa e tal. Então, bom, quarta-feira ela sentou, tava bem sem dor, abriu o computador, tirou o pedido, ligou pros fornecedores. Tô trabalhando de casa e tal. é sensacional, cara. É um negócio que otimiza, né? Então o cara não fica lá refém da medicação. Retorno com ele é muito menos retorno. O cara deve voltar 2, 3 vezes, já tá de alta. Reabilitação mais rápida. Mais rápida. Uso de antibiótico muito pouco. Tudo melhor. Internação, day hospital. Dependendo do horário que você opera, o paciente pode ir embora no mesmo dia. Às vezes eu dou alta no outro dia assim, tipo, operei final da tarde, aí o cara vai poder ir pra casa meia-noite. Não, dorme aí, amanhã você vai. Não tem porquê. Mas, sei lá, tem um amigo meu que dá alta com 4 horas, 6 horas de pós-operatório. O difícil é você, assim, o plano avaliar os benefícios. Porque ele vai saber só a longo prazo, né? É aquela coisa, né, que a gente conversou sobre o MEC. Você consegue chegar até certo ponto no plano. Nossa cabeça lá em cima você não tem acesso. Os caras que vão liberar o negócio, pega um plano grande aí, igual tem o de São Paulo, a gente sabe qual que era. Então, você pega esse plano, você não chega nos cabeças, a ordem vem lá de cima. É isso e acabou. Se o outro liberar, ele paga por isso. Então, é um processo que tem que ser... E tem isso também, né? Se o doutor Antenor faz endoscopia, aí o outro não faz. Esse daqui sai mais barato. Manda pra esse, encaminha pra esse, porque vai liberar, né? Mas os pacientes estão sabendo disso. Os pacientes chegam no consultório e falam: doutor, eu vim aqui porque eu vi que você faz cirurgia minimamente invasiva, ou você faz endoscopia, ou vim para ver se dá para fazer um bloqueio. Os pacientes vão atrás do tratamento. Doutor, eu tenho dor nos nervos. A endoscopia tá mais ou menos o mesmo tempo da artroscopia? Como assim? De joelho, comparativo. Funcionando no Brasil? Não, mais novo. Mais novo, né? Aliás, a artro de joelho, quem trouxe pro Brasil foi o Melo, né? Sei lá, em 88. Acho que foi 82. 82. Faz tempo. A história dele, eu sei porque eu já conversei com ele sobre isso. É um cara que eu quero trazer, que eu tenho uma gratidão por ele, que eu quero trazer ele aqui. Mas a história dele, para Campinas, ele largou tudo, abandonou o consultório que ele atendia na outra clínica aí, vendeu as coisas que ele tinha para investir nisso aí. Ele foi para lá e trouxe para cá. Por isso que hoje ele consegue ser a pessoa que ele é, porque ele foi um dos pioneiros, né? Foi ele mais 2, ele, o Camanho e tem mais um que eu não sei quem que é. Por isso que os caras respeitam ele pra caramba pelo Brasil. Aí ele foi difundindo, né? Mas é um cara... E é o que eu falei, hoje em dia ninguém mais abre um joelho para reconstruir um ligamento. Tudo por vídeo. Tudo caminhando por isso aí. A coluna eu acho que é isso. Para estenose, para cisto sinovial, para hérnia de disco, acho que já não é nem, vou falar em futuro, acho que já é o presente. A prática corriqueira do dia a dia aí, a endoscopia resolve bastante coisa. E aí você consegue, às vezes, até indicar uma cirurgia mais precocemente, até por conta do resultado pós-operatório ser melhor. Então, você sabe que aquela hérnia meio que tá meio insidiosa, o paciente tá melhorando, mas não tá indo, sabe? Deu uma estagnada na físio. Sim. O Fabiano me fala: esse aqui, já fiz de tudo, o cara não tá indo. Fabiano, vamos lá, vou fazer alguma coisa, entendeu? Esse cara mesmo da bike que você me mandou. Não evoluiu com nada. Nada. O cara foi lá, ele foi indicado por outra paciente. E é um caso agudo, não é um caso tão... um caso agudo. Foi indicado por outra paciente. Falou: vai lá que o Fabiano melhora essa coluna, que a história tem a coluna dela. É isso que, gente, cada pessoa tem um tipo de dor, cada pessoa tem um tipo de lesão, tá? Não é o Zé tem isso que você vai ter isso, tá? Isso aí é um negócio que acontece. Então, essa paciente indicou ele pra mim, falou que eu melhorei a coluna dela, também ela pedala, tudo. E aí ele chegou lá e falou: você vai melhorar minha dor? Avaliei e tal, tentei passar uma extensão pra ele melhorou um pouco no momento. Mas eu comecei a ver imagem, falei: não, aí eu tentei o encaixe, aí consegui o encaixe no dia lá com o Antenor. Essa jogada é legal, porque a gente consegue ali com o caso bem, já ligo, já mando, até falar com a secretária dele, tem uma desistência, ligou pra ele. Ele chegou lá, viu, não tem o que fazer, velho. Tem que operar, não adianta o físico ele ficar protelando também, que
vai sair mal pra você depois. Pô, fiz 3 meses, 4 meses de físico e não melhorei. Então o cara melhor fazer a cirurgia, fez 2 meses de físico, melhorou e segue a vida. Eu acho que isso aí é o caminho. E aí os pacientes voltam e falam assim, nossa, doutor, se soubesse, tinha operado antes. Porque a dor sai, né, cara? Tira com a mão, né? Entre Assim, aspas, eu nunca tive uma dor ciática, mas os relatos falam que é horrível, né, cara? Eu nunca tive Ciática eu não tive, eu já tive dor lombar, assim, de... Você é mole, né, velho? É todo mundo, cara. 90% da população vai ter uma vez na vida. E assim, tenho às vezes. E assim, às vezes treinando mesmo, Vou lá ter que treinar, não dá, beleza. Porque eu sei que nesse caso, o meu é mais muscular, né? Não é nada sério. Mas, por exemplo, a questão de endoscopia é legal também pensar que a maioria não sabe, né, cara? Tipo, pensar a pele, a gordura, cara, afasta músculo, cara, você... né, fora a inervação, a inervação fica na cara dele lá, né? Qualquer um afastador ficar lá no... cutucando lá, pode dar alguma coisinha, sim. Então... Nossa, mas vai encaminhar, porque assim, eu peguei tudo, uma experiência de PUC lá, né? Desde 98, trabalho no centro cirúrgico, tudo. Eu vi tudo gatinhar, só tinha de joelho na época. Depois veio de quadril, hoje já tem de tornozelo, tem de mão, tem de coluna. Então, as coisas no Brasil caminham para melhorar, mas passos de tartaruga, mas está encaminhando. Vocês têm algum assunto que vocês querem falar mais? Alguma coisa que você queira falar? Copa do Mundo? Não? Copa do Mundo. Vamos ver o que vai dar. Hoje, né? O pessoal quer ser a Copa do Mundo, tá? O pessoal da produção quer ser a Copa do Mundo, falando que o tempo já tá estourando. Agradeço a presença do Antenor, do Hugo, meus amigos, posso chamar de amigo, conheço há muito tempo já eles, trabalhamos juntos, mesmo o Antenor trabalhando junto na mesma clínica, mas a parceria é de longa data. Agradeço vocês aí por acompanhar o Podfísio mais uma vez. Espero, se tiver alguma dúvida, pode mandar no Instagram que ele passou para vocês, tanto do Hugo, do Antenor. O meu Instagram, @FabianoSalves, também pode mandar, a gente vai respondendo conforme vai surgindo as perguntas. Agradeço. Vocês querem falar alguma coisa? Agradecer? Não, só agradecer aí o convite, estou à disposição. O bate-papo, a gente vai fazer mais vezes. O bate-papo é gostoso assim, sem muita frescura, né? Chegar a conversar e falar o que tem que falar, dor nos nervos mesmo, vambora, velho. É isso aí. Valeu, galera. Grande abraço a todos. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau.